certinho aqui, é um BB3, ômega 3, tá? E o Y. Opa, tinha o Y ainda, né? Tá certo, delta baby Y, delta Y. Então a gente tinha, retomando, então a gente terminou a aula passada, né? Nós tínhamos colocado essa questão, que é sempre preciso, né, definir, ver aonde é que vai estar onde é que vai estar o estado do ground state. Então nós tínhamos percebido na aula passada, né, que nós tomamos aqui, né, o nosso Higgs, né, o nosso Higgs ficou sendo uma flutuação em relação a esse ground state, a esse estado fundamental, esse é o estado de mínima energia. Então, a partir dele é que a gente vai gerar as flutuações. A gente faz a perturbação, é uma perturbação de simetria, quer dizer, a gente está nesse vácuo aqui. Nesse vácuo aqui o H é igual a V, o H é zero. Então, quer dizer, no ground state, né, quando a gente está na situação de ground que caracterizou aqui o nosso, vamos colocar assim, o nosso vácuo, que caracterizou o nosso vácuo foi A igual a B igual a aqui igual a zero. Esses campos todos são triviais, né? O H igual a V. Portanto, né? O H pequeno, a flutuação do Higgs assim. Depois do lado dos campos de gauge, todos os campos de gauge, né? Todos os BMA igual a Y igual a zero. E claro, todos os termos são nulos. Então a única configuração não trivial é essa. Então, quer dizer, a regra sempre é essa. A partir do vácuo, a gente saber quem vão ser os bósons de Goldstone, qual vai ser a estrutura de bósons de Goldstone. Isso, nesse caso aqui, até é simples, porque o nosso campo de Higgs está na representação fundamental de SU2. Agora, quando eu tenho grupos de gauge mais gerais, né, que a gente tinha falado aí, grupos de gauge mais gerais e o setor de Higgs uma representação que não necessariamente seja representação fundamental, então, quer dizer, para considerações mais gerais, vamos colocar assim, né? Caso da simetria global, né? No caso da simetria global, a gente está falando de bóson, né? Todos os bósons de Goldstone necessariamente vão ser observados. Se for simetria global, sim. Se for simetria local, não. Mas vamos deixar. Então, para considerações mais gerais, sobre o espectro de bósons de Goldstone, né? Quando temos um grupo genérico G. O multiplete de Higgs certa representação irredutível R de G. I com H contido em G. Grupo de variância, ou às vezes na literatura é chamado também grupo de estabilidade do vácuo, né? É o subgrupo de G que deixa o vácuo invariante, são todas aquelas, o vácuo invariante sobre um certo grupo. No caso do SO2, o vácuo invariante sobre
aquela combinação que nós tínhamos visto, aquela combinação do I3, né, com o I meio de Y. Então tem sempre o subgrupo, quando há quebra espontânea da simetria, sobra um subgrupo, né, do qual, que é a invariância do vácuo. Então, para considerações mais gerais, quando temos um grupo genérico, múltiplo de Higgs, uma certa representação de G, um subgrupo H de G sendo o grupo de invariância do vácuo, né, Li, né? Aquele texto que eu já tinha dado a referência para vocês, né? Li, com Li, aquele Physical Review de 1974, já dado a referência, eu acho, na aula passada, que se chama a teoria de grupos, né? Group Theory of Spontaneous and Broken Symmetries, ou Gate Symmetry, né? Então, nesse trabalho, então, Li, para considerar, Li é melhor referência. Isso não tem uma regra geral, mas ele desenvolve as técnicas de teoria de grupo que permitem a gente saber exatamente quantos votos de Goldstone sobram, como é que fica o espectro, porque ele faz o caso, ele faz a discussão com o caso geral. Então, a gente aqui está discutindo o problema, mas já num modelo especial, a gente não está fazendo a discussão na sua generalidade. Bom, então, só para fixar as ideias que a gente terminou em cima disso na aula passada, vamos supor, então, que não estejamos falando de uma simetria local. A simetria, nesse momento ainda, é global. Então, vamos nos deter agora no caso global. Então, isso aqui está de fora. Não tem campo de gauge, nós temos só o setor de matéria. Essa simetria global, como nós tínhamos falado, né, tendo escolhido esse vácuo, então, todas essas configurações aqui, que não são H, são zero, então esse B aqui é zero, o Q é zero, o Q é zero, o A é zero, o B é zero, o A é zero, o Q é zero, o A é zero, o B é zero e o H. Então, sendo essa situação, deixa eu apagar aqui, isso aqui virou V, aqui, isso aqui virou V, isso aqui virou V. Então, nessa situação, nós, ao fazermos uma pequena perturbação do sistema em torno desse vácuo, que perturbação é essa? Uma pequena transformação de simetria. Então, se eu faço uma pequena transformação de simetria, essa configuração aqui é a configuração de mínima energia. Como a energia é invariante, o lagrangiano é invariante, o hamiltoniano é invariante, então, quando eu faço uma transformação de gauge, eu deixo o hamiltoniano invariante. Então, se a energia desse sistema aqui era mínima, era a energia era o vácuo, né? Era o mínimo de energia do sistema, ao fazer essa transformação e passar para esses pequenos, eu vou gerar novas configurações de campo, então vai aparecer agora um ΔA diferente de zero. É esse cara que a gente está zerando. Não apareceu um ΔA não nulo, que é isso aqui. Apareceu um ΔV não nulo, que é isso aqui. E apareceu um ΔQ não nulo, que é esse aqui. Bom, isso aqui deixou essa configuração de vácuo, ela está deixando o vácuo invariante. Eu estou em cima, né? O vácuo como é que se diz? É estável, né? Então, eu estou, então, gerando uma outra configuração de campos que tem a mesma energia. Eu não mudei a energia, porque eu faço uma transformação, mas não mudo o hamiltoniano, não mudo o lagrangiano. Então, se eu estou no vácuo, eu faço uma transformação, o que a gente está falando é que a gente passou para um outro estado de vácuo. Um estado de vácuo tem a mesma energia, onde o ΔA não é zero, o B não é zero e nem o Q é zero. E o H continua sendo igual a V, porque se o ΔH é zero, o H' é igual a H. Né? H' é igual a H. Esse cara aqui continua sendo zero. Mas o A' é A mais ΔA. A era zero, então ele ganhou um ΔA, então eu vou ter um A', vou ter um B', vou ter um Q', vou ter um H' igual a H, igual a V, porque o ΔH é zero. Então, eu gerei uma outra configuração de campos, agora constante, né? Saí desse vácuo, passei para um outro estado em que os campos agora não são nulos, mas com a mesma energia. Então,
esses campos aqui, então esse delta, essa flutuação, ela carrega energia zero. Que a variação desses objetos aqui, então não tem energia, porque a energia é a mesma. Eu gerei essa configuração a custo zero de energia. Então, se é uma configuração de campo que tem configuração constante, portanto, o vetor, se o campo é constante, o gradiente de todos esses deltas aí, delta A é tudo zero, são campos constantes. Então, o vetor de onda é constante, como o vetor de onda é zero, porque os campos não têm flutuação espacial, se o vetor de onda é zero, o comprimento de onda é infinito. Então, nós temos uma configuração com vetor de onda zero, mas a energia é zero. Então, a energia é zero e o vetor de onda é zero. Então, isso significa que se a energia o comprimento de onda é infinito, a frequência é nula. Então, a frequência é zero. A frequência vai a zero quando o número de onda cai a zero. Então, isso está significando que justamente essa configuração aí é uma configuração que representa algum tipo de excitação com massa nula. Então, é a essência do teorema de Boltzmann, né? Nós temos uma configuração cuja energia se anula para comprimento de ondas infinitas. Quer dizer, E tende a zero quando K tende a zero. Então, numa versão relativística, se E tende a zero quando P tende a zero, é porque a massa de repouso é zero. O que é essencial aqui é que essa configuração de campo, que é não trivial, ela carrega a energia zero. A energia dela não houve um dispêndio de energia. A energia dela é igual à energia do vácuo. Então, para eu produzir essa excitação aqui, eu gastei energia zero. Então, a energia da configuração é zero e o vetor de onda é zero. Então, se a energia da configuração é zero, o vetor de onda é zero, é igual a PC. P tende a zero, E tende a zero. Então, a massa é zero. Eu não tenho, relativisticamente falando, eu não tenho massa. Então, essa é a essência do teorema de Boltzmann. Tá certo? Isso é simetria global. Se a simetria é local, a situação agora é um pouco diferente, porque eu não tenho mais configuração de campo que é constante, porque se a simetria agora é local, eu tenho ômega 2 de x, ômega 1 de x, ômega 3 de x, então esses campos agora deixam de ser campos constantes, tudo fica igual, delta H continua sendo zero, esses campos aqui também passam a não ser zero, mas agora eu tenho configurações genuínas de campos, esses objetos que agora dependem da posição pelo parâmetro. Então, basicamente, né, o parâmetro, a menos dessa constante aqui, quer dizer, se eu dividir delta A por V, delta B por V e delta aqui por V, eu vou ter os parâmetros. Então, o parâmetro, ele passa a ser, ele se iguala ao campo. O parâmetro ganhou o status de um campo. Quer dizer, quando eu digo que a gente perturba em relação ao VAR, essa pequena perturbação, essa configuração, é, na verdade, fixada diretamente pelo parâmetro. E, mais ainda, se eu estou agora no caso local, na configuração de VAR, todos esses objetos aqui são zero. Se a configuração de VAR, você não pode ter nenhum campo de natureza vetorial. Então, todos esses campos aqui são zero. Então, o que aconteceu é que esses objetos aqui, eles também eles passam a dizer, a configuração de campo que é gerada quando a gente perturba o sistema em torno do VAR, é uma configuração longitudinal. Então, os campos agora, só que essa configuração longitudinal que está aqui, esse ômega 1 aqui, por acaso, é justamente o delta B sobre V. Então, basicamente, o que está acontecendo, isso aqui vai aparecer para nós aqui, delta B, estou esquecendo o V, tá? Estou deixando essa constante. O ômega 2, não estou dividindo por V, não. O ômega 2 é o delta A, e o ômega 3 nós temos o delta aqui, né? A menos decimal ele fator bem. O ômega 3 aqui, o delta aqui. Então, o que a gente percebe é que o sistema está todo, vamos dizer, todo sintonizado. O bóson de Boltzmann, aquele cara que seria o bóson de Boltzmann, eles deixam agora de ser bóson de Boltzmann para passar, eles se incorporam à parte longitudinal do campo de Boltzmann. Então, a imagem que a gente pode pensar é a seguinte: no caso da simetria global, quando a gente produz, né,
faz a perturbação em torno do vácuo, a gente propaga aqueles objetos que são os módulos de Goldstone, aqueles escalares se propagam. Quando agora a simetria local tem campo de gauge, esses escalares, quando estão se propagando, como se eles fossem agarrados, né? Eles se incorporam, é como se eles entrassem na onda. Vem o campo de gauge por trás e incorpora eles. Então, o campo de gauge, ele, vamos dizer assim, ele se apodera, assim, né? Ele engole, né, o bóson de Goldstone, e na verdade aquela ondinha que seria a onda dos bósons de Goldstone, ela é incorporada ao campo de gauge. Então, na verdade, o campo de gauge vai, ele que varre tudo, ele está levando todo esse campo aqui, está incorporado na parte longitudinal do campo de gauge. Então, é aí que acontece o mecanismo de Higgs. Aquilo que seria lá o bóson de Goldstone, ele acaba agora entrando aqui. Então, eu tenho, né, as simetrias, né? Eu tenho todos os campos aqui, foram esse objeto aqui também entra aqui, também dá essa informação. Então, todos esses campos aqui passam a ser módulos longitudinais. Então, as simetrias sendo quebradas, os parâmetros, né, das simetrias que são quebradas, o parâmetro de S2 e o parâmetro de 1, eles se tornam campos e esses campos se alojam na parte longitudinal dos campos de Higgs. Então, essa é a essência do mecanismo de Higgs. Tá claro? O conceito que acho que é importante é a gente perceber aonde é que a gente vai, quer dizer, encontrar o bóson de Goldstone. A ideia sempre é essa, né? O bóson de Goldstone, ele aparece sempre quando a gente faz a perturbação. Então, o que é o bóson de Goldstone para nós, né? Quer dizer, o Goldstone para nós é aquele campo, né, que tem essa propriedade, delta do campo igual o parâmetro da transformação vezes o vácuo. Então, é isso aqui que acontece. Aquele campo, né, que passa a ser não nulo, né, porque ele se combinou, né, o vácuo, né, a partir do vácuo, o parâmetro gerou uma configuração de campo que é não nulo. Então, é essas configurações aqui que faz o bóson de Goldstone. E o campo, né, que gerou o vácuo, que é o campo que é a base, né, que dá a estabilidade, que dá o ground state estável, esse campo aqui, ele não é perturbado, porque justamente ele dá o ground state. Então, se ele é o campo que é o estado fundamental, e ao fazer a transformação, eu estou fazendo uma transformação que não muda, né? A energia vai passar para um outro estado que é degenerado com ele. Então, esse estado aqui, é o subgrupo ele fica invariante por essa perturbação, o vácuo é estável, e os demais campos não são estáveis, eles adquirem uma configuração. Então, a gente identifica o bóson de Goldstone sempre dessa maneira, fazendo a transformação de gauge a partir do vácuo e vendo quem se levanta. Quem era zero no vácuo e passa a ser não zero quando eu perturbo em torno do vácuo. Eu faço uma transformação de gauge, não precisa ser de gauge, uma transformação contínua em cima do vácuo. Aquele cara que deixa de ser zero, ele era zero, mas passa a não ser zero pela transformação, é esses caras aqui que vão ser os bósons de Goldstone, na versão global. E na versão local, simplesmente, os campos de gauge estão lá e abocanham eles. Então, eles passam a ficar aqui e o campo de o campo de gauge passa a ser longitudinal, ganha parte longitudinal. Se ele ganha parte longitudinal, o campo vetorial com parte longitudinal, por invariância de Poincare, só pode ser massivo. Então, a gente já não precisa nem, já não computou o valor da massa, né? não colocou, não viu o termo de massa no Lagrangiano, mas nem precisa. Claro, se a gente quiser calcular a massa, a gente vai lá no Lagrangiano, vai ver que vai aparecer o termo M2A2, né? Um termo tipo próprio. Mas a gente não precisa fazer isso para ver que a massa gerou, porque é por simetrias, o jogo das simetrias, né? Se eu tenho campo vetorial, né? Se eu tenho campo vetorial e ele tem parte longitudinal, e a parte longitudinal é diferente de zero, é um campo vetorial dado no μ. E a parte longitudinal dele, né? É diferente de zero, né? Tem parte longitudinal por causa disso. Então ele só pode ter, ele é spin 1, então ele é um spin 1 necessariamente assim.
Então isso que é o que está é o genérico. A minha pergunta tem a questão da simetria. Sei. Você botou 2 grupos, acho que 2 e 1. Então cada um tinha um lugar 2, um lugar 3 e um lambda ali. Então eram simetrias. O que a gente aprende com simetria? Simetria é uma coisa que você existe por trás, faz as coisas, mas você não mexe na simetria. Você não pode fazer a simetria, você vai lá É sobretudo na quebra espontânea, porque a simetria ela continua no Lagrangiano. Nós não perdemos a simetria do Lagrangiano. A simetria, eu entendo, você vai no supermercado, o cara diz, olha, você pode olhar tudo isso aí, você não pode pegar. Certo. Porque você é uma simetria. O que você fez aqui, você pegou. Diz o ômega 1, está aí o ômega 1, aí esse tinha um valor do ômega 1, né? Substitui aqui, então você pegou a simetria. Então você foi usando ela como parâmetros, como variáveis, assim. E não dizendo, não, isso aqui não é x igual a y, isso aqui é uma coisa que é sutil, não é para você mexer nisso aí. Certo. E daí você mexe. Isso para mim, assim, newtoniano, assim, eu tenho. Quer dizer, mexer no parâmetro da simetria é algo que você acha assim que não é muito difícil, né? Eu acho que a simetria é justamente uma coisa que é para ser sutil. Certo. Então você tem uma equação x, y, z, pode fazer o que quiser com aquilo. Tudo bem. Mas o que está por trás, você não é poder. É uma coisa que você. Mas aí você não é newtoniano, aí você é platônico. Ou seja, bom, que só tem homem, né? Não tem problema não. Não vou falar nada do palavrão, mas eu digo o seguinte: você acha que aquela mulher é perfeita, mas você nunca pode tocar nela. Né? A simetria é para ser tocada, cara. É para você. Ué, simetria de Poincare, simetria de Lorentz diz o quê? Todos os referenciais inerciais são equivalentes. Então você tem uma simetria. Eu posso passar de um referencial para outro. Então, se você escolher um referencial, você tocou da simetria. Então, se você não quiser tocar na simetria, você não pode nem escolher o referencial. A simetria você pode escolher qualquer referencial. Isso. Mas quando você escolhe o referencial, você está fixando caramba. Mas vamos dizer, tanto que você dá no caso da simetria aí de Lorentz, você era uma simetria. O C pode ser 300 mil, ou 500 mil. Ela não está dizendo, olha, para esse C você tem que fazer. Aqui você pegou o C, que é o ômega 1, e diz, não, agora esse C vai ser isso aqui para mim. Eu fui lá e mexi num valor para a simetria. Não, você não mexeu na simetria, olha bem o que você está fazendo. Porque, pelo contrário, você mexeu no campo, não na simetria. Você usou, porque se você vai fazer uma perturbação no seu sistema, quando você faz? Quando você estuda se o teu sistema é invariante sobre uma simetria, o que você faz? Você faz uma transformação de simetria em cima do campo. Você pega lá aquela exponencial de I, ômega, não sei o que, atua no campo e ganha no outro campo. Aí você vê que toda a física desse outro campo é igual à física do campo do qual você partiu. Aí está o conceito da simetria, o Lagrangiano não muda. Então o que você fez? Você usou a simetria para passar de um sistema, de um conjunto de campo para outro conjunto de campos. A simetria foi usada para você passar de um conjunto de campos para outro conjunto de campos. Você não mexeu na simetria, você usou a simetria e ela gerou um novo conjunto de campos que é equivalente ao primeiro para você. Então foi o que eu fiz aqui. A gente tem esse campo, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Agora eu vou usar a simetria. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi filhinha, igual a uma transformação de simetria, atuando em fio. Só que aqui, a simetria eu peguei em forma infinitesimal. Os parâmetros estão todos aqui dentro. Ao fazer isso, eu passei dessa configuração para essa configuração. Então eu tinha A igual a zero. Agora eu tenho uma linha que é A mais delta A. O A era zero, mas o delta A não é zero. Então o meu A' agora é ômega 2V. E assim vai. Então o que eu fiz foi, usei a simetria para gerar novas configurações. Mas não significa que eu identifiquei o campo com a simetria. Pelo contrário, o campo é que se identificou com a simetria. Eu usei a transformação de simetria
para gerar novos campos, ou novas configurações de campo. E aí nós vimos que, você pode usar esses parâmetros para você escolher um novo conjunto de campos. O que significa isso? No fundo, você mudou de referencial no sistema de campos. Quer dizer, quando eu estou no sistema de referência, eu faço, vamos lembrar aí da relatividade especial, que não importa, da equivalência de referenciais. Eu faço toda a minha física com referencial S. Quando eu passo por referencial S', o que eu fiz daqui para cá? Por exemplo, eu posso ter feito uma transformação de Lorentz. Eu passei de S para S' por uma transformação de Lorentz. Ou seja, eu tinha um referencial, agora escolhi outro. Escolhi outro por quê? Porque eu atuei com os parâmetros daqui, desse sistema de referência, e gerei esse. A física aqui, vamos dizer, é a mesma física aqui. Eu só usei os parâmetros para poder passar de um observador para outro. Então, quer dizer, quando você passa do referencial do laboratório para um observador que está se movendo em relação ao laboratório, fez um boost, por exemplo, você escolheu um conjunto de parâmetros do seu grupo, né? Você escolheu um conjunto de parâmetros para representar uma situação física. Isso que você fez. Mas você não destruiu a simetria. O papel da simetria está justamente aí. Você escolhe um parâmetro ou escolhe outro parâmetro, você vai para esse referencial ou para esse, dependendo do parâmetro que você escolher, você está no laboratório. Eu posso ir para esse elétron que está se movendo, eu posso ir para o referencial desse próton que está se movendo, não importa. Eu mudo de referencial usando os parâmetros. Mas é justamente o conceito de simetria daí. Você passando para esse referencial ou para esse, os teus processos físicos não vão mudar. Então, o que a gente está fazendo aí é mudança de referencial, só que no sistema de campo. Eu passei daqueles campos 0, 0, 0, V, para um outro conjunto de configurações de campo, que é equivalente ao primeiro, usando a simetria. Mas não é que eu adulterei a simetria, eu não quebrei a simetria. Eu estou usando ela. Eu vou pegar em Lorentz. Oi? Lorentz. Lorentz vai lá de um para o outro, tal. Mas qual é a ideia? A ideia de Lorentz, por isso que eu dizer, essa coisa você. O C não precisa ser 300 mil. Você podia ter simetria de Lorentz com C 500 mil. É importante que o C seja universal. Então você não, aquele parâmetro da simetria, você não mexeu. A simetria, a definição da simetria é que aquele parâmetro de simetria, ele funciona como simetria e não está dando valor de medição. Mas no caso do grupo de Lorentz, no caso é uma simetria espaço-temporal, a situação é um pouco diferente, porque você usa o parâmetro C para definir a tua simetria. Você diz que essa velocidade ela é universal. Todo e qualquer observador vai concordar sobre o valor de C. Aqui a gente não tem algo desse tipo. Aqui a gente não tem um absoluto universal. O que a gente tem aqui é o grupo de simetria e as transformações, só isso. A gente pode passar de um conjunto de campos para outro sem mudar a energia do sistema e sem mudar o lagrangiano, sem mudar a energia do sistema, mas mudando o ground state. Eu passo de uma situação para uma transformação que muda o meu estado fundamental, mas não muda a energia do sistema. Mas você não está definindo essa simetria por um parâmetro C que eu não possa tocar. Para mim, a simetria aqui é um conjunto de parâmetros. Na transformação de Lorentz, depois que você incorpora a velocidade da luz como universal e que você gera o grupo de Lorentz, você tem duas categorias de parâmetros. Você tem os ômega 0 i, que são os boosts, né? Quer dizer, a tangente hiperbólica de ômega 0 i é V sobre C. Então, meu parâmetro do grupo não é C. O parâmetro são essas velocidades. Ou eu tenho os ângulos de rotação. Os 3 ângulos de rotação associados ao subgrupo espacial SO3. Então, eu tenho os boosts e as rotações. Aqui, esses são os meus parâmetros, e aqui, esses são os meus parâmetros. C não é um parâmetro do grupo. C é uma constante universal que te ajuda a definir, quer dizer, é uma constante universal sobre a qual todos os observadores concordam. Mas o parâmetro do grupo é isso aqui, são esses 3, mas esses 3 são os 6 parâmetros do grupo de Lorentz. Então, quando você passa de um referencial para outro, ou você usou uma velocidade relativa, ou você fez uma rotação de um certo ângulo em torno de um certo eixo. Então, eu acho que você tocou na simetria nesse sentido, você usou ela para
fazer a mudança de referencial, você não destruiu. Justamente o papel da simetria, eu posso escolher esse parâmetro, esse vou para esse referencial, ou então eu vou para esse referencial. O conceito de simetria está aí, qualquer que você for é equivalente, por isso que você pode escolher um. Você escolhe um sem problema. Eu escolhi um porque eu sei que se eu fizer física aqui, eu poderia ter escolhido o outro. O resultado, a física vai ser a mesma. Então, você, de uma certa maneira, né, quando você escolhe um referencial, é como se você estivesse quebrando a simetria. Por quê? Porque você escolheu agora um parâmetro, um referencial especial. Eu estou nele. Mas justamente eu posso estar nele sem problema, porque eu sei que ele é equivalente a todos os demais. Eu acho que o conceito que está aí é esse. A gente só que fez uma mudança no espaço de campos. Agora não estou falando uma mudança de referencial de coordenadas. O meu referencial agora é um referencial no espaço de campos. Eu escolhi tais e tais e tais campos. Ou então eu vou escolher tais e tais e tais. Fazendo a pergunta de nova relação, eu estou um pouco entendido. Assim. O teorema de Newton é fácil em relação a esses parâmetros. Agora, quando você introduziu esse parâmetro a um campo, esse campo, como é que fica? Ele entra no seu teorema de Newton? Vamos falar sobre isso. Só quero chegar a isso aqui, falar sobre os telepontos, eu quero abrir a discussão dos telepontos. Vamos fazer isso agora, vamos pegar um modelo para a gente dar o teorema de Newton. Ver claramente como é que fica. Então, esse é um conceito que eu usei o SO2.1, porque às vezes a gente usa o modelo comum, mas ele é muito simplificado, porque é uma simetria só, é um campo só, então a gente fica com uma ideia muito particular. Eu preferi usar o SO2.1 para a gente ver uma situação mais geral. Eu vou dizer o seguinte, pelo conhecimento de Gage, apesar de estudei toda a minha vida, eu não conseguiria, se tivesse que escrever, se fosse eu fazendo, chegar a fazer um ômega 1 e... Associar um ômega 1 com campo, assim, eu não teria essa atitude. Que para mim isso difere um pouco do... É o teu platonismo, em relação ao grupo, né? Porque o grupo não é uma coisa tão absoluta assim, cara. O grupo está aí para você usar. Pô, se você não usar ele, o que adianta? Né? Você vai ficar igual o tio Patinhas, né? O dinheiro todo no banco. O dinheiro é dele para você gastar. Você mergulha também. A questão é que são variáveis sutis e que são variáveis físicas. A simetria, para mim, é uma variável sutil que constrói grandezas físicas. Mas quando eu já associo ela, para mim não é fácil. Entendi. Para mim não é fácil. Porque pensa bem, se você... eu entendo, eu não quero desmistificar os teus sonhos. Porque para você, é a tua maneira de pensar, de repente a tua visão de simetria. Mas se a gente pensar, que às vezes a minha visão é mais pragmática, assim, eu não olho, mas é uma questão assim, de educação que a gente acostuma a falar de uma certa maneira, a pensar de uma certa maneira, e aí a gente não percebe que às vezes a gente está ferindo os princípios dos outros, né? Mas olha só, vamos pensar de uma maneira pragmática. Quando a gente fala do formalismo de Stuckelberg, né? Por exemplo, só para lembrar aqui rapidinho, para a gente ver aí, o Luiz me corrija se eu errar no Stuckelberg, você é mestre em ensino. É o seguinte, tem um Lagrangiano massivo, num campo vetorial, vamos colocar só aqui rapidinho, só para a gente não perder assim, o fio da discussão contigo. Não quero te convencer não, mas quero só te mostrar mais um exemplo onde isso a gente toca na simetria sem muito pudor. Então tem isso aqui, um campo vetorial massivo. Então todo mundo sabe, todos nós sabemos aqui que olhando esse Lagrangiano, a simetria de Gauge não existe. A linha μ igual a μ mais dB alfa não é uma simetria daqui, esse respeita absolutamente, mas esse não. Então o que nós fazemos? Nós introduzimos um novo campo. Introduzir um novo campo. Então a gente introduz aqui um novo campo, mais um meio, e tiro esse termo daqui, coloco um termo que vai ser mais um meio aqui, divido 2, a mim, tá? Menos dB. Então, falando nada demais. Criei agora um novo sistema, introduzi um novo campo,
e criei esse lagrangiano. Esse lagrangiano que tem a propagação desse campo, tem a propagação desse campo, e tem esse termo aqui, que é um termo do tipo massa, mas é um termo misto. É um termo que não é diagonal do espaço dos campos. Ele tem um termo μ ao quadrado, dφ ao quadrado, mas tem um termo que é misto. Mas tudo bem, agora esse sistema aqui tem simetria. Então, se eu fizesse a simetria, a linha μ, que vai aqui na μ, mais dm alfa, e φ', que vai em φ' mais dm alfa, então vamos botar aqui, vou botar esse cara aqui, porque eu quero que esse cara tenha a mesma dimensão. Deixa eu botar aqui. Bom, vamos deixar assim mesmo. Φ' igual a φ mais alfa. Vou botar isso aqui, φ' igual a φ mais alfa. Vou colocar assim. Então, se eu agora faço essa transformação, esse termo aqui, claro, continua invariante. Esse termo aqui, ele vai produzir o termo novo, ele vai produzir um termo que vai ser dmφ ao quadrado, vai produzir dmφ ao quadrado. Então a gente vai ter que tirar daqui. Vamos colocar então aqui esse termo aqui, vamos acertar esse coeficiente aqui, porque eu vou produzir um termo novo aqui, se eu passar, igual a então eu vou dmφ, aí eu vou produzir um termo que vai ser dmφ alfa, e vou produzir um termo que vai ser dm alfa, que vai ser a mesma coisa que vai acontecer. Se eu jogar esse termo aqui primeiro, esse termo aqui deixa isso aqui invariante, né? Se eu jogar esse cara aqui vai em dm alfa e esse cara aqui vai em alfa, então esse termo aqui, aí vamos fazer o seguinte, tá? Um instantinho só. Olha isso. A gente colocar isso aqui, nós estamos colocando esse termo aqui já gera termo cinético. Isso aqui já vai gerar o dm alfa, dmφ, isso aqui vai gerar o ami, isso aqui vai gerar o termo misto. Vamos colocar só assim, não tem aquele termo lá, perdão. Então, estou querendo dizer o que para vocês? Que esse termo aqui é invariante, por causa dessa transformação. Esse termo aqui é invariante, porque essa transformação aqui aniquila essa. Ou seja, eu agora tenho, claro, as custas de um novo campo, eu criei um sistema que é invariante. Então, o que eu estou descrevendo aqui? Qual é a física que tinha antes? Quando eu tinha isso aqui, eu estava descrevendo campo vetorial massivo. Agora que eu tenho isso aqui, o que eu estou descrevendo? Eu olho assim, esquece, tem um sistema simétrico, introduziu a simetria. Introduziu um novo campo, esse campo me ajudou a ter essa simetria. Mas o que esse sistema aqui está me descrevendo? Se eu olhar para esse sistema aqui, eu vou dizer, eu tenho um campo vetorial, tenho um campo aqui que é tipo Klein-Gordon, e tenho um termo de massa para esse, um termo de Klein-Gordon para esse, mas tem um termo misto. Então a pergunta é, o que eu estou descrevendo? Tira a equação, a gente tirar a equação de Euler-Lagrange para esse cara aqui, fazendo a variação em relação a μ, eu vou ter dμ f', fazendo a variação em relação a μ aqui, eu vou ter 2, né, vai ficar mais n2, ani menos dm alfa, né? Fazer a variação aqui, vai dar 2 vezes isso, vezes a variação. Então, vai isso aqui igual a zero. E se eu tirar a equação, fazer a variação aqui para esse termo aqui, eu vou ter 2 vezes isso aqui, que vai cancelar em 2 aqui, vou ter basicamente isso aqui e vou ter o dm, que é alguma coisa assim, dm de ami menos dm alfa, igual a zero. Eu ganho essas equações de campo aqui. Ambas as equações são invariantes de Gauge. Muito bem. O que eu estou descrevendo aqui? Estou olhando assim, desculpa, tudo é φ, perdão, tudo isso aqui é φ. Transformação é que é alfa, isso aqui é φ. Dmφ, desculpa, tá lá. Então tem esse sistema, tem um campo ami, tem um campo φ. Eles dois estão juntos, o que isso aqui está me descrevendo? Olhando dessa maneira, então fica aqui o D'Alembertiano desse cara e a parte constitucional desse, o que eu estou exatamente descrevendo? Mas eu tenho a simetria. Eu sei que antes de introduzir esse campo φ, eu estava descrevendo um espinho massivo. Agora eu introduzi o campo φ. Olhando para essa equação, eu não posso dizer claramente que eu tenho um espinho massivo, porque eu tenho esse termo de massa, inclui esse cara e esse. Então eu tenho
um sistema misto. Porém, eu tenho uma simetria. O que a simetria está me dizendo aqui? Isso aqui é uma simetria local. Então, suponhamos que eu tenho uma configuração de campos a mi e φ. Eu escolho essa configuração de campo. Essa configuração de campos tem essa equação de movimento. Mas eu sei que eu posso passar dessa configuração para essa sem mudar essas equações. F', isso aqui eu posso botar tudo linha. Tá? E as equações vão ficar exatamente as mesmas. As equações são invariantes se eu agora for com referencial linha. São as mesmas equações, eu vim para cá. Só que, como esse parâmetro aqui é genérico, se eu tenho uma configuração de campo φ, nada me impede de escolher o alfa de x igual a menos φ de x. Alfa de x é qualquer função real. Então, se eu escolher o alfa igual a menos φ, eu vou para um sistema de referência onde eu não tenho filhinho. Eu tenho essa linha que é a 1. Então, o meu filhinho é 0. Meu filhinho fica 0. Então, meu filhinho fica sendo 0. Eu tenho isso aqui, ganho essa equação aqui. E automaticamente o d' do A' é 0, que bate com essa equação aqui. Aí eu vejo, então tudo bem, eu tenho um campo vetorial massivo. Então, tudo bem, no fundo, eu tenho um campo vetorial massivo. Agora, eu não tenho a simetria na maneira que estava. Eu coloquei agora, eu tenho um campo vetorial massivo com a simetria às custas de quê? Às custas da introdução de um novo campo. Só que esse campo é o que a gente chama de um campo compensador. Ele pode ser, a qualquer momento, eliminado pela simetria de Gauge. Então, estou falando de um campo que agora é eliminado pela simetria de Gauge. Então, na verdade, o meu conteúdo, se eu for olhar o conteúdo da teoria em termos desses campos, fica mais claro para mim. Então, você não fez nada. Você simplesmente gerou uma simetria, mas que você gerou a simetria às custas de um campo. Você trouxe um campo. E aí, quando você quis ver qual era a realidade do teu problema, você simplesmente escolheu esse parâmetro igual a esse campo. Então, você tem a liberdade de escolher. A simetria está aí, te deixa esse parâmetro ser qualquer. Então, por que ele não pode ser igual ao campo também? Então, você escolhe ele igual ao campo, o teu problema fica Inclusive, eu tive dúvida nessas coisas é que, por exemplo, para mim, campo é uma coisa associada à grau de liberdade. Certo? E o parâmetro alfa não. Você faz o alfa com o campo. O alfa, a natureza dele não é se associada a grau de liberdade. Sei. E você, algebricamente, você faz o alfa com o campo, certo? Não fica para mim essa pergunta, porque sempre ficou. Eu entendo o campo como liberdade. O campo, para mim, a teoria de campo, a maneira que eu vejo, ela dá vida. Como é que ela dá vida? Ela dá vida uma função matemática dando grau de liberdade. Então não é uma função matemática 1 sobre x. Tem que ter um grau de liberdade. Então isso é o campo, assim que eu entendo o campo. Uma função matemática com grau de liberdade. Daí a simetria, eu não entendo a simetria. Por que a simetria tem que ter grau de liberdade? O campo tem que ter grau de liberdade, porque nunca tem campo. Ele tem, né? Você vai lá, vê quanto tem que ter grau de liberdade. Isso certo. me confunde. Sei. Enfim, Mas vamos pensar o seguinte. Parece. Não, entendi. Para pensa bem, quando a gente fala, desde que a gente faz o grupo de Lorentz, quando a gente tem as representações de spins mais altos, e a gente sabe que as representações de spins mais altos, elas contêm spins mais baixos também, o que a gente tem que fazer? Eliminar os spins mais baixos. Então a gente quer fazer propaganda, como a gente faz sempre no caso de Massa, a gente quer propagar o spin meio. Então a gente tem a representação meio-meio. Então essa representação meio-meio, ela carrega dois módulos de spins, spin 0 e spin 1. Eu preciso eliminar o spin 0. O que eu faço? Eu vou dizer que eu vou descrever o objeto vive nessa representação, que é o amigo, mas eu vou descrever ele já associando ele a essa simetria aqui. Qual é o papel dessa simetria? É retirar esse grau de liberdade. Então, de uma certa maneira, a simetria, ela não é um campo com grau de liberdade, mas ela é um parâmetro que vai regular os três graus de liberdade. Você pode dizer de minha igual a 0, ela te dá uma equação, quer dizer, em cima daquele campo, agora eu leio que de minha igual a 0. Mas quando você faz isso, né, você está fazendo isso aqui, ó. A linha mi igual a mi mais lineal. Aí você tira a divergência dessa equação. Então, fica do mi
aqui, está na mediana de alfa. O que nós fazemos sempre? A gente sabe que esse objeto aqui tem uma função de gringa, esse objeto aqui é inversível. Então, o que a gente faz? A gente escolhe esse alfa igual a menos 1 sobre gradiente, 1 sobre cada mediano, da divergência de área. Para zerar a divergência, para eu ir para poder dizer, eu posso então escolher uma configuração de campo em que o dmi a mi seja zero, na verdade o que eu fiz foi escolher o parâmetro alfa. Mas aí eu acho que o campo. Aí você, dentro do alfa na pluralidade, você encontrou uma função, um ponto dele, que você tem essa relação e você então mas então você trabalhou com o alfa como função. E não como grau de liberdade. Mas ela é uma função. Mas essa função aqui tem um grau de liberdade. Ela está descrevendo um grau de liberdade não longitudinal. Você sabe que daí você diz, bom, essa função me fez, eu estou entendendo assim, como um divergente de A igual a zero. Então, se um divergente de A igual a zero, dá aquele campo, agiu naquele campo, e aquele campo, então, que tinha 4 graus de liberdade, ele vai perder 1. Então, o entendo do alfa atuou como o chamado parâmetro de simetria. É um regulador de grau de liberdade. Ele é um parâmetro, ele é uma função, pode jogar aqui, e ele foi lá e comeu um grau de liberdade no campo. Então, para mim é um pouco diferente isso, do que isso que é com o Zuckerberg, que ele faz, e isso que é aqui com o Higgs. Porque você joga o campo para dentro da parte longitudinal, o parâmetro para dentro da parte longitudinal do campo. Né? Só isso, essa é a minha dúvida. Eu nunca sempre tive essa dúvida. Não digo nem que é dúvida, eu acho que é uma questão de ponto de vista. Né? É uma questão de ponto de vista. Vamos dizer, você pensa na simetria, né, como sendo transformações de um sistema. Então, se você faz transformações em cima dos campos com esses parâmetros, você incorpora. É natural você incorporar esses parâmetros, né, na definição do campo. Se você, digamos, eu estou só discutindo isso com você. É natural, é que está mostrando. Não, quando você faz a transformação de fase, né, o sininho de x, né, transformação abeliana ordinária, né, é igual a alfa de x por si de x. Suponhamos que essa fase aqui seja local, a simetria local. Então, o que você está dizendo agora? Quando você passa daqui para cá, você está trabalhando com esse campo aqui. Ao trabalhar com esse campo aqui, significa que você, no fundo, você está fazendo uma redefinição de campo. Você está pegando esse parâmetro, está absorvendo nesse campo aqui. Então, os graus de liberdade que esse cara aqui descreve, os graus de liberdade que esses caras aqui descrevem, são o mesmo. Estou escrevendo spin meio massivo, mas esse parâmetro aqui, ó, ele foi completamente engolido por essa função. Na verdade, a transformação de Gauge no setor de matéria nada mais é do que uma redefinição de campo. Você está passando de campos psi para campos psi, onde você introduziu isso aqui dentro esse parâmetro foi completamente absorvido, ele foi englobado aqui, quer dizer, os graus de liberdade desse campo agora são os mesmos dos daqui. Perfeito. Mas isso aqui, esse parâmetro aqui, ele está absorvido dentro dos graus de liberdade. Nós estamos falando de simetria, né? Nós estamos falando de simetria. Aí eu digo, consigo entender perfeitamente. Tá, mas você acha que aqui o parâmetro não foi tocado? Aí eu acho que tem sentido. Então, tem uma simetria dentro. Tem uma simetria. Você pode falar em psi ou pode falar em psilinha. Então, lá é a mesma coisa. Eu estou falando em AMA ou estou falando em AMA mais delta AMA. Os parâmetros estão aqui. Eles entraram aqui para me dar uma linha ali. Ó. Então, esse cara está aqui e esse cara está aqui. Esse aqui. A diferença é só eu quero confundir os outros. Não, tá legal. Não dá É confundir. que, de repente, o parâmetro da simetria entrou sendo igual ao campo. Isso que eu quero que você botou um caso bem simples de estar claro. Tá? Bom, vamos convivendo com isso aí. Vamos lá. Então, só queria chamar a atenção de vocês para a importância dessa. Oi, fala. Fala, oi. Então, você não tem voz de Goldstone, você não tem citações sem massa nesse receituário. Todo mundo vai engolir o. Se for local, Se a simetria for local. Agora, pode acontecer, sim, tem uma coisa chamada que eu não chamei a atenção aqui, eu posso até falar
com mais calma na próxima aula, que são chamados pseudobósons de Goldstone. Vamos dizer, tem duas categorias, a gente tem os bósons de Goldstone. Essa tua pergunta eu vou decidir. Não, pode alucinar aqui. Temos os bósons de Goldstone. Vamos colocar bósons de Goldstone, não? É bom, por enquanto é bóson. Poderia ser partícula de Goldstone, na supersimetria é Fermi de Goldstone. Mas vamos falar aqui bósons de Goldstone. Na nomenclatura de inglês usa would be Goldstone boson. Eu vou dizer assim, os pretensos, vamos chamar em português, vamos traduzir dessa forma, os pretensos bósons de Goldstone e os chamados pseudo bósons de Goldstone. Então, vamos dizer, nós temos três categorias, digamos assim, de objetos que levam o nome de Goldstone, né? Então, os bósons de Goldstone, como a gente falou, são aqueles bósons, vamos dizer, no caso das simetrias de Gauge, com parâmetro escalar, né? São realmente bósons, são objetos de spin zero, de massa nula, né? Que é aquela discussão que a gente fez, a energia zero, o comprimento de onda tende a infinito, ou seja, a frequência são campos que têm frequência nula e tem energia nula, portanto, se a energia nula e a frequência nula, porque a massa deve ser zero. Então, são os verdadeiros bósons de Goldstone, então, de uma simetria global. Aí a gente fez aquele exemplo, né, passou a simetria a ser local. E aí aqueles bósons de Goldstone que apareciam como configurações de campo que descreviam essas excitações com comprimento de onda infinito, elas são engolidas aqui pelos campos vetoriais. E aí os que seriam os pretensos bósons de Goldstone, né, nos livros em inglês de Would be Goldstone bósons, né, só para vocês saberem que é disso que eu estou falando, que a tradução fica bem fora do normal, né, mas os pretensos bósons de Goldstone estariam no espectro, eles não estão mais porque eles foram engolidos pela parte longitudinal dos campos vetoriais. Então aqui é o caso da simetria local, que é quando a gente fala que tem um mecanismo de Higgs. Agora existe uma outra categoria de objetos de Goldstone que são os pseudobósons de Goldstone. O que são eles? Esses são bósons de Goldstone que sobrevivem ao mecanismo de Higgs. Como, né? Então, esses caras aqui, eles estão nessa categoria dos pretensos bósons de Goldstone. Dos pretensos bósons de Goldstone, alguns são engolidos pelos campos vetoriais e desaparecem. Ficam sendo parte longitudinal de campos vetoriais. Mas outros dessa categoria não são engolidos pelos campos de Gauge. Eles sobram como os bósons de Goldstone. Então, esses aqui são os pseudobósons de Goldstone, são, vamos dizer assim, bósons de Goldstone que sobrevivem ao mecanismo de Higgs. Então, o mecanismo de Higgs ocorre, mas eles sobrevivem e apresentam massa não nula. A diferença do bóson de Goldstone para os pseudobósons de Goldstone é a massa. Os bósons de Goldstone, a simetria sendo global, eles realmente são todos de massa zero. Os pseudobósons de Goldstone aparecem no caso da simetria local. Estão nessa categoria aqui. Simetria local e o mecanismo de Higgs acontecendo. O mecanismo de Higgs está acontecendo. Só que, dependendo do grupo de simetria e dependendo do estado de vácuo, dependendo do grupo de simetria, pode ser que o teu problema, além da simetria local, ele tem alguma simetria global também. Então, esses bósons de Goldstone, esses pseudobósons de Goldstone, eles aparecem porque quando você quebra a simetria local, acontece de você quebrar também uma parte da simetria global. Eles aparecem num problema em que você tenha, por exemplo, duas simetrias simultaneamente. Você tem uma simetria local e tem uma simetria global.
Então, quando você vai quebrar a simetria global, o mecanismo de Higgs entra em ação, o mecanismo de Higgs ele vai levar consigo todos os bósons de Gold daquela simetria global, local. Porém, pode acontecer, aí vai depender justamente da representação, vai depender do problema. Não é um fenômeno universal. Dependendo do problema, ao quebrar essa simetria local, você também quebra uma parte dessa simetria global. Mas só que esse campo de Gauge aqui não tem nada a ver com essa simetria. Então os bósons de Gold que sobram ali não são engolidos pelos campos de Gauge, porque eles são outros parâmetros. Quer dizer, quando você quebra a simetria, você vai para o estado de vácuo e você quebra esse grupo de simetria, essa simetria local que é quebrada aqui, os parâmetros daqui vêm para cá e são engolidos, né, pelo campo vetorial, os campos vetoriais associados a essa simetria local. Só que pode acontecer desse vácuo também, quando ele quebra essa simetria local, ele quebra uma simetria global. E aí, nessa simetria global que ele quebra, ele aparece como bóson de Goldson. Mas, isso acontecendo, esses caras aqui não ficam sem massa. Eles ganham massa. Por causa da simetria. Aí é um problema de você ter a simetria interna conjugada com a simetria local. Esses pseudo-bósons de Goldson, eles foram descobertos, eles foram propostos. Quem primeiro percebeu essa possibilidade foi o Weinberg. Então, eles são associados ao nome do Steven Weinberg. E é um trabalho do Weinberg, que eu acho que é da mesma época que o Weinberg, passei essa referência para vocês, lembra que eu dei para vocês, Group Theory of Spontaneous and Broken Oscillations. Não, Perturbative Calculations in Spontaneous and Broken Oscillations. O trabalho do Weinberg que eu dei para vocês nas primeiras aulas, nós vamos começar a trabalhar nele, provavelmente na próxima aula, vamos falar até de pouco, nós vamos começar a falar do trabalho do Weinberg. É um trabalho também de 74, só que o trabalho de 74, o Weinberg fez esse trabalho e fez esse trabalho de pseudo-bóson de Goldstone também. Então, é uma outra modalidade de bóson de Goldstone que aparece. Então, como você falou, nem sempre pode acontecer, dependendo do problema, se tem uma simetria local e uma simetria global envolvida, pode ser que ao quebrar a simetria local, você também quebra uma parte da simetria global, e aí os bósons de Goldstone daquela simetria global, eles permanecem e ainda ganham massa. Tem massa, em geral são pouquíssimo macios. A tentativa até do Weinberg tentar, quer dizer, quando ele propôs o modelo para os pseudobósons de Goldstone, a ideia dele seria que os áxions fossem pseudobósons de Goldstone. Na formulação do Weinberg, ele associa esses áxions aí, que nós associamos à matéria escura e tal, quer dizer, o Weinberg ele associa esses áxions a pseudobósons de Goldstone. Você pode ter modelos, né, em que os áxions aparecem como pseudobósons de Goldstone. Então essa que é a discussão que está em jogo aqui. Então, diferentemente, né, quer dizer, dos pretensos bósons de Goldstone, que não são partículas físicas, eles se incorporam, se alojam na parte longitudinal dos campos de Gauge, os pseudobósons de Goldstone, eles ficam no espectro. E não são problemáticos, não geram ghost, não são nada, são legítimas partículas. Você usa até essa ideia, porque aí você quer justificar por que aparecem escalares de massa baixa. Foi um pouco também a ideia do Weinberg em relação aos mesons π. Por que no espectro de hadrons, os mesons π têm as massas bem abaixo do normal? Os mesons π estão com a massa na faixa de 140 MeV, os primeiros mesons acima dele, todos os estados estão acima de 400 e tantos MeV. Então, tem um gap muito grande. Os mesons π estão aqui, aparecem os cálculos aqui, e depois você vai próton, neutro, 938, e depois você começa a ter tudo mais alto, tudo acima de 1 GeV. Então, os bósons, os mesons π, eles são escalares de massa muito baixos. Como é que você pode justificar o aparecimento de escalares com massas baixas? Então, o Weinberg usou também a ideia para isso. Os mesons π funcionam como se fossem pseudobósons de Goldstone. Eles são escalares, nesse caso são pseudo-escalares, mas massas muito baixas. Então, o que deve ter alguma simetria, deve ter algum princípio justificando a baixa massa deles. E aí é esse mecanismo.
Então você pode, às vezes, usar também o pseudobóson de Goldstone para associar algum estado que tem massa muito baixa. Por exemplo, o áxion, né, pela fenomenologia, a massa do áxion pode ser na faixa de alguns milielectronvolts. Então você tem objetos assim, escalares com massas tão baixas. Por que a massa não é zero, mas é tão baixa? Porque tem uma simetria, e aí você entende por que a massa é baixa. Eles são pseudobósons de Goldstone. Certo? Então, são 3 categorias que a gente tem que entender. Eu não falei nada aqui. Talvez se eu precisar, eu estava com ideia de fazer uma coisa, um problema, essa ideia, qualquer coisa eu mudo o curso da trajetória um pouquinho e a gente faz uma meia horinha só para mostrar o modelo, como é que é, para vocês verem isso. Para quem nunca viu, ver isso uma vez na vida. E é instrutivo, né? Você vai num seminário, o cara está lá falando de pseudobóson de Goldstone, mas não é que o pseudobóson de Goldstone seja o cara que é engolido pelos campos de Gay. O pseudobóson de Goldstone ele fica no espectro, ele resiste ao mecanismo de Higgs. Então ele permanece no espectro que corresponde a partículas físicas, só que são partículas com massa muito baixa. Eu não sei se na matéria condensada, assim, na literatura, você já encontrou alguma referência a pseudobóson de Goldstone. Não, né? Na matéria condensada não. Vamos lá então. Na matéria condensada tem ônus, né? Tem bósons, né? São bósons de Goldstone, né? As ondas de spin. Ondas de spin também, os magnons. Estilo de spin, eu acho. Ah, spinons, né? Spinons. São também tipo bósons de Goldstone? São. E também tem os fonos no hélio, mas é fono não de cadeia, que é no hélio 4. Ah, sei, né? Hélio 4, o que mais? Acho que tem mais um outro. Não, só esse. Só esse. Entendi, tá certo. Esse plasma não é não, né? Eu acho que no plasma, no física de plasma não é um bóson de Goldstone também, não. Eu já vi algum, não sei, no livro do Strock tem umas discussões sobre essas coisas. Quais são essas excitações, esses modos coletivos da matéria condensada que são bósons de Goldstone? Pode ser, pode ser. Foi igual. Só queria introduzir a noção de Teddy Cole, que alguns já conhecem, outros não, mas para a gente centrar a discussão em cima do Teddy Cole. Então, bom, Teddy Cole, né, se vocês se lembram aí, né, quando a gente faz teoria quântica de campo, né, então, se a gente pegar uma teoria, um lagrangiano de interação, vou pegar só para a gente começar, com campos escalares, um lagrangiano de interação que seja lambda φ3. Então, lambda φ3, a gente vai estudar a renormalizabilidade da teoria das funções de Green, a gente pode ter função de Green de um ponto, então eu poderia ter, em princípio, esse vértice aqui é um vértice permitido na teoria lambda φ3. Esse gráfico de Phi, eu tenho uma linha externa, o meu vértice fundamental da teoria é esse vértice aqui. Claro, eu posso combinar esse vértice com esse vértice e formar um gráfico desse tipo aqui, né? Pode formar esse gráfico aqui, que é a self-energia do campo φ, beleza. Mas nada me impede de fechar